algo especial do trono de Deus. Eu vou ler 1 Pedro 5,5 para a gente começar. 1 Pedro 5,5 fala assim, da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes um para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Pai, em nome de Jesus, nós nos alegramos diante da Tua presença, estarmos na Sua casa, junto com os nossos irmãos, para entregar aqui o nosso louvor, a nossa adoração, dizer que o Senhor é maravilhoso, conselheiro e Deus poderoso, e é na Tua presença que nós estamos aqui, rendendo os nossos corações e mente, dizendo que nós não somos nada, não temos nada, sem o Senhor nada do que foi feito se fez. Por isso nós queremos encontrar sentido nessa noite, para continuar fazendo aquilo que o Senhor colocou para a gente fazer. Que a gente não ande errantes pelo caminho, indecisos pelas decisões que temos que tomar, e nem com dúvidas de tudo aquilo que o Senhor pode fazer. Então, afirma isso no nosso coração nessa noite, Pai, para que a partir de hoje seja mais um tempo, mais uma missão, para que a gente possa completar na certeza de que o Senhor é aquele que nos convocou, nos enviou, nos preparou e chamou cada um de nós para isso. Então, em nome de Jesus, Pai, que nessa noite a gente saia daqui totalmente alicerçado na Tua palavra, no Teu Espírito, sendo conduzido pelo Senhor. É assim que nós consagramos esse culto, dizendo ao Senhor que nós Te adoramos. Nós oramos em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Nós viemos aqui adorar o Senhor, nós viemos aqui cultuar o Senhor. Hoje é um culto, mais um culto ao Senhor. Então, quando a gente vem fazer isso, nós viemos cultuar, nós viemos absorver uma cultura e levar ela para o nosso dia a dia. Por isso, sim, nós chamamos isso de um culto. Absorver algo que transforma o nosso dia a dia, a nossa cultura. Por mais que às vezes a gente acha que a gente não tem uma cultura, por ser uma nação miscigenada, né? A começar de mim, o que eu estou fazendo aqui com essa cara? Mas eu nasci aqui. Então, a gente tem uma cultura muito miscigenada, e o que a gente faz é se achegar a Deus para absorver uma cultura, para que a família de Cristo tenha uma cultura só. E essa é a grande questão, onde, creio eu, teologia segundo Rubão, que Satanás está tentando dividir as culturas dentro da igreja. E seres humanos estão optando por uma delas. E a igreja acaba sendo dividida, e a Bíblia diz que o Senhor, Ele odeia, Ele abomina isso. Comentários que vão dividir a sua igreja. Entendo eu então que se você gastar a sua energia para dizer uma palavra, para defender alguma coisa, ou você mesmo, que possa trazer uma divisão, é melhor que você gaste isso para trazer a união. Por mais que eu esteja correto, que você esteja correto, se a gente não usar o momento para trazer união, a gente vai trazer divisão. E se a gente trouxer divisão, é como se a gente estivesse esquartejando a noiva de Cristo. Então são detalhes que a gente precisa tomar muito cuidado, que Deus vai olhar para cada um de nós e nos avaliar de acordo com a nossa conduta. O que tem saído da minha boca, quem tem sido eu diante da noiva de Cristo, qual tem sido a minha ajuda ou contribuição para realmente formar a noiva que Jesus vem buscar. Ele diz que se nós tivermos a oportunidade de pecar, que a gente arranque o membro fora, e é melhor entrar esquartejado no céu do que não entrar no céu cheio de pecado, ou com o corpo inteiro e não entrar no céu. Porém, a gente não pode esquartejar a noiva. A noiva, ela tem que ser inteira, a noiva, ela tem que ser adornada, linda, do jeito que o Senhor espera. Então, para que a gente utilize bem de quem nós somos, nós precisamos entender algumas coisas, entender os processos, porque nós vivemos num eterno processo até que o eterno humano acabe. Porque parece eterno, parece que nunca acaba o processo.
começou o processo na minha vida, parece que não está acabando. Mas, de acordo com o que a gente reage ao processo, define a próxima estação. É bem claro isso em treinamentos, em jogos e tudo mais. Como você reage ao processo que você passa, vai definir qual é a próxima estação. Se você repetiu no processo, estava jogando lá o seu jogo, não sei qual, e você não passou de fase, qual é a próxima etapa? A fase de novo. A nossa reação ao processo, como a gente se depara com ele, então vai definir qual é a nossa próxima fase. Porque a Bíblia fala, como a gente leu agora, que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então Ele se opõe aos orgulhosos, não permitindo que a gente viva o próximo tempo, a próxima etapa, a próxima estação. Mas não é o vencedor que vai receber graça, não. Aqueles que são humildes, Ele concede graça aos humildes. Não é o seu poderoso, vencedor, o cara que desempenha bem, mas é a humildade diante do Senhor, vai dizer o que a gente recebe na próxima etapa. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Quem nos exalta em tempo devido? Quem exalta o ministério no tempo devido? Quem exalta o indivíduo no tempo devido? Quem exalta a família no tempo devido? Quem exalta o seu CNPJ no tempo devido? É o Senhor. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa tragar. Por que essa passagem ela vem na sequência de outras? Porque essa passagem dizendo que o diabo, o nosso inimigo, ele vem na sequência depois de uma chamada de atenção. Estejam sempre alertas e vigiem, mas antes vem, humilhem-se debaixo da mão poderosa de Deus para que Ele os exalte. A Bíblia ela vem numa sequência. Antes disso ele fala, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Orgulhosos, fiquem de olhos abertos, que através do orgulho o diabo, que é o nosso inimigo, pode nos tragar. Então o orgulho, ele é a porta de entrada para tudo aquilo que a gente não deseja, para tudo aquilo que é horrível aos nossos olhos. Para começar, então, eu gosto sempre de começar com uma pergunta. É o que a gente tem visto em vários podcasts ou no Instagram. Aquela pergunta que todo mundo faz: quem é você? E aí eles vão falar que você responde o que você faz, né? Você está cansado de ver isso? Então, qual é a nossa resposta diante de quem você é? Parece difícil, só que eu vou te dizer, por mais que você saiba, não bata o martelo em cima disso. Porque se você perguntar para mim, quem é você? Eu vou dizer para você hoje quem eu sou. Eu sou o Rubão, tenho 48 anos, eu sou marido da Michele, pai da Isabela, eu sou temente ao Senhor, pronto. Só que esse discurso não é o mesmo se eu dissesse para você há 20 anos atrás. Se você então faz um discurso hoje, o de amanhã pode mudar. Porque o meu hoje, eu sou o Rubão, 48 anos de sofrimento, tentando quebrar o meu orgulho, buscando qual é a vontade de Deus, que até hoje eu ainda estou tentando não errar, mas mesmo tentando não errar, o que eu mais faço é errar. Entendo que se não for o Senhor, a gente não pode estar de pé. O meu discurso é outro do que 10 anos atrás. Talvez daqui 10 anos para frente eu vou dizer para você, nem sei mais o meu nome, eu já nem mando mais em nada, porque a cada dia Deus faz cada coisa que eu nem sei o que Ele pode fazer, nem esperava estar aqui, nem vivendo o que eu vivo hoje. Não tenho mais planos, meus planos são do Senhor. Eu faço, mas eu sei que metade não vão acontecer. Então o nosso discurso muda a cada dia. A nossa identidade, a nossa resposta de quem eu sou muda de acordo com o processo. No início do processo, você pode dizer, não, eu levantei a mão, aceitei Jesus, me batizei, sou convertido, estou a milhão. Depois de 2 anos você fala assim, cara, ser crente não é fácil não. Se eu soubesse... Aí depois passou mais 5 anos, você vai falar, cara, se eu soubesse eu teria me batizado antes. 7 anos de processo, já viveu muitas coisas, fala, cara, perdi tempo. Depois você passa 15, você fala, eu devia ter nascido no céu já. Já perdi tempo demais aqui, minha vida aqui só foi várias ilusões e desilusões, mas eu creio naquele que vai me levar para o céu. Eu queria ter nascido lá.
Eu queria ter me convertido na barriga da minha mãe, tipo João e Jesus conversando ali, já entrando no Espírito. Então a nossa convicção ela muda de acordo com o processo, mas a nossa reação vai definir qual é a nossa próxima etapa. Que estação a gente vai viver. Eu vou dar um dado aqui só para a gente entender. 80% das pessoas que ganham na loteria, elas perdem tudo nos primeiros 2 anos. Pô, mas que o crente não joga na loteria? O que você está falando? Ninguém está preparado para aquilo que só queria. Você só está preparado para aquilo que você sabe que é um processo. Por que eu li esses dados? Porque com Deus não é assim. Com Deus não é, Ele vai te dar o que você pede para você se estrepar lá no futuro. Sair carregando aquilo que você não consegue. Que nem a bandeira, está lá no fundo. E aí, Rubão, você carrega a bandeira? Eu carrego nada. Amanhã eu não levanto da cama, minha coluna não aguenta. Olha a estrutura de grilo. Aí tem o cara que carrega a bandeira ali, 4x4. Se prepara, depois eu me preparo, depois eu vou lá, tento carregar a bandeira. As estatísticas dizem que 38% das empresas, elas fecham nos 5 primeiros anos. Estatísticas dizem que os casamentos, 32%, eles se acabam nos seus 3 primeiros anos. Mas com Deus não é assim. Mas fala, pô, mas crente divorcia. Com Deus não é assim. Eu digo para você, não é que crente não divorcia. Com Deus não é assim. Seu Gilberto e Dona Miriam estão aí, 41 anos na parada de sucesso. Acabaram de viajar, lua de mel. Por que a gente vai viver 5 primeiros anos e 3 e vai divorciar? Não, passar pelo processo. Eu poderia ter divorciado nos meus 5 primeiros anos de casamento. Eu tinha razão. Não tinha não? A Michele tinha razão também, se ela quisesse. A gente tem razão. Mas o que adianta ter razão e fazer tudo errado? Nós precisamos entender o processo, passar por ele, porque com Deus não é assim. Com Deus é fora da estatística. Com Deus é tudo diferente. A Bíblia não é uma estatística. Numa pregação só, Pedro foi mais de 3.000 almas. Não é uma estatística. Eu só sei de uma coisa. Quando você liga em algumas empresas, que quando você faz o pedido, eles te dão um prazo de entrega, porque vai entrar na linha de produção. Cada pedido que você faz para Deus, ele entra na linha de produção. Cada vez que você olha para Deus e faz algum pedido, Ele vai entrar na sua linha. Com Deus não é linha de produção, é uma linha de processos. O Senhor, Ele tem uma linha de processos desde quando Ele nos criou. Só que a gente vai querer colocar alguns adornos no meio. E ali, então, a linha de processo, ela vai então ampliando um pouco mais. Deus tinha uma linha de... Quem já trabalhou em linha de produção sabe como é. Você tem um tempo determinado para cada coisa. Coloca um componente no momento, mas só pode entrar um componente depois que foi colocado o outro. Depois que foi colocado os outros componentes, depois vem a parte da solda, que solda tudo de uma vez. Mas a partir do momento que você quer mais um componente diferente, eu quero um acessório diferente, então tem que entrar mais uma fase na linha de produção. A linha de processo, ela muda de acordo com o que você chega no esconderijo do seu quarto, você faz um pedido para Deus, Ele fala, poxa, eu tenho prazer em dar os desejos do coração dos meus filhos. Então essa linha de processo, ela é alterada. Você entra agora na linha de processos de Deus com mais um acessório. Essa linha de processo, ela sofre algumas alterações, mas precisa passar pela linha de processos. Depois que passou pela linha de processos, chancela, fecha, castra, embalagem, envia para sua casa e você vai lá e recebe o que você pediu. Mas nessa linha de processos, é como a gente reage a esses processos, vão definir realmente como a gente vai receber a próxima estação. Você estava esperando que o seu produto chegasse em 10 dias, só que você pediu lá um complemento, então teve que mudar a linha de processos e entrar em outra. E ali ia demorar 12. A sua mercadoria chegou em 12, você queria com 10. Você podia ter ligado no 10º dia cancelado. Ó, é o seguinte, pedi já o meu produto. Em 10 dias não chegou, pode cancelar. Não, mas é que você pediu um acessório, agora é com 12, não quero mais. Cancela o pedido que eu vou pedir de novo. Espera mais 12, o problema é... não quer esperar o processo. A reação diante do processo vai dizer como é que você vai encarar a próxima estação. Então cada pedido vai levar a gente numa linha de processo. Quais são os pedidos que você tem feito para Deus?
Será que a gente é como um daqueles que quer ganhar na loteria? Que vai perder tudo nos 2 primeiros anos porque a gente não estava preparado? A gente não tinha o conhecimento suficiente para conseguir manter tudo o que recebeu? Ou, não, eu quero casar com aquele cara, homem de Deus, quero casar com aquela mulher, homem de... Aí você vai lá e vai suportar o ministério que ela carrega? Qual é o seu pedido que Deus está tentando te amadurecer em tempo recorde? Porque as coisas estão dando errado, porque está tudo virado de cabeça para o ar. O que o Senhor está tentando te forjar, te fortalecer, por causa do pedido que você fez. Conforme o pedido que a gente faz, a linha de processo ele vai se alterar. E aí a gente coloca a culpa no Satanás. Não, peraí. Satanás ele é só uma ferramenta de Deus para poder ajustar a nossa linha de processo. O processo que Deus quer fazer conosco é fazer como uma forja. E quando a gente sair desse processo, estejamos mais que preparados. Cada pedido tem uma particularidade. Se seu pedido tem sido top demais, espera um pouco mais, está tudo certo. Deus está te preparando. Dê uma boa resposta ao seu processo. Não tem como a gente vencer as aflições sem esses processos, porque Jesus é descrito como o homem de dores. A aparência dele, qual é o processo que ele passou na terra para que ele realmente pudesse atingir o propósito que Deus teve para ele? Quem poderia suportar o que ele suportou? Mas foi esse o que o Senhor chamou para ele viver aqui. O Senhor o capacitou. Ele teve que viver uma linha de processo que só ele pôde viver, por nós ainda. Então ele morreu por nós. Moisés, ele também estava na reta certa. Deus chamou ele para libertar o povo e levar para Canaã. Ele estava na reta certa, fazendo tudo do jeito certo. Só que ele acelerou demais e saiu na curva. Não conseguiu entrar nos boxes, na reta ou na linha de chegada. Moisés acelerou demais, saiu na curva, bateu a nave, parou no meio do caminho, não entrou onde tinha que entrar. O caminho estava certo, o trilho estava certo e a velocidade errada. Quais são as coisas que você quer atingir antes do momento correto, com a velocidade acelerada demais? Que você pode sair na curva, pode bater e não atingir o propósito de verdade. É que nem, sabe o jogo de final de semana? Estava conversando com os jogadores de plantão aí no final de semana. O Neno, solteiro, vai na conexão de solteiros aí no sabadão. Joga a bola de final de semana. Tá pegando leve porque a lesão vem, né? O Samuca também. Quando o jogo é só uma bolinha de final de semana, não precisa de um treinamento. Você vai lá e joga, tá tudo bem. Vem umas lesões de vez em quando. Só que quando você já entra numa liga, vai participar de um campeonato regional, eu não manjo nada de futebol, só estou dizendo através de qualquer tipo de jogo regional, você já começa a ter que dar uma treinadinha de leve, uma bolinha no meio da semana, treina umas estratégias. Mas quando você já vai para um campeonato, aí o treinamento já tem que ser mais intenso, 2 vezes por semana, mais um condicionamento físico, mudar a alimentação, tem que tomar conta da saúde. Mas quando você vai para um treinamento profissional, um jogo profissional, um campeonato profissional, aqueles são os halterofilistas de plantão, os fisiculturistas, já era, mudou a vida. Tem que mudar a alimentação, a hora que acorda, para incluir o horário do treino, mudar tudo, tem que mudar a vida. O Senhor nos chamou para ser profissionais. Ele não chamou a gente para ser os amadores, aqueles que querem qualquer coisa. Ele falou, o bom soldado de Cristo não se distrai com as coisas desse mundo. Você amolda o mundo para que a gente possa então entrar no propósito de Deus na terra. Não é a gente agora adquirir o padrão do mundo, é amoldar tudo que tem no mundo para a gente seguir um propósito. Michele, vamos viajar? Quando que é suas férias? É a partir de fevereiro. Deixa eu ver, quando a gente está de escala, é aqui tem um evento da igreja. A gente molda tudo para estar no padrão da igreja. A gente não olha a nossa vida pessoal, acerta a nossa agenda e fala, igreja, se vira aí que eu nem estou aí para você, eu não vou estar. Não tem uma, é diferente. A gente é cidadão do céu, nação santa, povo escolhido. E não tem outra opção. A gente já sabe para onde vai, de onde veio, qual é a missão e o que a gente vai fazer até o final, não tem dúvida. Quando Deus chamou, Ele chamou.
E quando Ele chama, não tem opção, vamos embora. Para onde o Senhor quiser, nós estamos aí. Então o treinamento, ele é profissional, o treinamento é verdadeiro. O processo, a linha de processo, ela é real. Ele nos prepara para sermos os soldados de Cristo. E aí, os processos acontecem. Por que acontece? Porque a vida está de cabeça para baixo, porque as coisas acontecem, porque problemas acontecem na igreja, porque problemas acontecem na nossa vida pessoal, familiar, na empresa. O Senhor está fazendo a gente passar pelos processos, nos preparando para que a gente dê conta quando Ele entregar de verdade o nosso chamado, ministério, tudo aquilo que Ele tem para entregar. E aí você já resiliente, passou por tudo, chega a bomba do que Deus quer te entregar. Você fala, isso aí eu já sei. É um gigante? Beleza, já matei urso, leão, tá? É só com uma pedra, pega, não precisa mais nada. Não precisa de armadura, não, deixa comigo, eu já estou ligado como é que é isso. Aí você vai ser o conselheiro, o filho do Deus poderoso. Você vai, tira de letra qualquer coisa que acontece, porque os processos já fizeram com que nós fôssemos forjados para tudo aquilo que o Senhor tem para nos entregar. Não é punição, não é castigo, é a forja. É a forja, nossa. Quem assistiu o filme, não tem a ver com o filme, mas tem quase a ver com o filme. Quem assistiu o filme, levanta a mão. Rapaz, já quase todo mundo. Glória a Deus por isso. Quem não chorou, que atire a primeira pedra. O Senhor, Ele tem uma forma de agir. Existem 3 princípios muito importantes para a mudança e preparação para o processo. Primeiro, o próprio Deus, Ele foi um exemplo para nós. Dê comandos, fale, profetize, crie as coisas com a sua palavra. E depois Ele fala, tem uma visualização criativa das coisas. E também depois Ele fala, tenha um diário. Fala, é bíblico isso? Não, estou brincando. João 1:1 vai falar sobre o que você tem que dar comando para as coisas. Deus fez isso, o poder da palavra está conosco, e nós vamos colher de tudo aquilo que a gente usa da palavra. A Bíblia fala, vocês comerão dos seus frutos aqueles que fazem uso da palavra. Então João 1:1-5 fala que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo, quando você fala e faz alguma coisa, a Bíblia está dizendo que esse era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Nós precisamos usar do que Deus deixou de exemplo, para que a gente possa viver, verbalizar aquilo que o Senhor tem para nós. Você tem verbalizado aquilo que Deus tem para você todos os dias e todas as manhãs? É necessário. A Bíblia não fala que você tem que ouvir e ficar em silêncio, não. Ele fala que a sabedoria grita pelas praças, que nós temos que escrever onde a gente pode ver. Então Deus diz que nós precisamos verbalizar. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. As trevas não, mas os filhos da luz sim. A gente compreende quando Deus dá uma ordem. Quando Ele fala, acontece. Quando Ele fala para a gente profetizar sobre a nossa vida, acontece, porque a gente faz o uso do verbo. A gente faz o uso da verbalização em concordância do que Ele já prometeu. Quem eu sou? É o que você tem que profetizar todas as manhãs sobre a sua vida. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, tudo posso naquilo que me fortalece. Eu sou mais do que vencedor, eu vou para a guerra, mas tem aquele que luta as minhas guerras. Eu sei que eu sou mais do que vencedor. Quando você usa o verbo para cada coisa que você fará, é uma voz de comando que você dá. Enfermidade, bata em retirada em nome de Jesus. A oração é o verbo. Você tem profetizado sobre alguma enfermidade que tem atormentado a sua vida, a sua casa, a sua família? Enfermidade, bata em retirada, vai embora, eu não te recebo aqui, não pertence ao Senhor, então não pertence a mim. Que se veio do Senhor para me ensinar, eu já aprendi, agora já pode ir embora, você cumpriu o seu propósito. Verbalizar o comando de voz em todas as coisas. Às vezes a palavra é assim, mas eu não consigo, tão difícil, dessa vez não vai dar, não, é muito trabalho. Lascou. Tudo que você fala, você já está criando dentro da sua cabeça o chão preparadinho para você viver.
Bom, com voz de comando em todas as coisas que você tem para fazer. Comande você mesmo. Você quer viver o de Deus ou não? Então se comande. Depois você precisa ter uma visualização criativa. O que é isso? Eu tenho certeza que o próximo coach vai chegar para você e vai falar isso para você. Você tem que ter uma visualização criativa. A Bíblia já disse isso para Daniel, para José, deu para todo mundo. E aí Deus vai lá e fala com seus filhos em sonho. O que é isso? Por que José passou o que ele passou? Porque Deus deu um sonho para ele. Ele nunca poderia imaginar o que iria acontecer, mas ele teve uma visualização criativa através do sonho que Deus deu para ele. Então, olha aqui, eu vou ler só para a gente lembrar. Só. Gênesis 37, 5. Olha que maluco. O sonho, que era o que Deus, a imagem que Deus deu para José, que a boca das pessoas interpretaram. Não foi nem José que interpretou. Certa vez José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com raiva dele, porque ele disse assim: escutem o que eu vou contar, o sonho que tive. Sonhei que estávamos num campo amarrando feixes de trigo, e de repente um feixe de trigo ficou em pé. Imagina, imaginação criativa, um feixe de trigo ficou em pé. De repente o feixe de trigo ficou em pé, e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu, e se curvaram diante dele. Imagina isso. Mas só que a interpretação veio através da boca dos irmãos, não veio nem de José. Imaginação, você precisa imaginar. Você precisa imaginar o que vai acontecer na sua vida. Sabe o que Deus te prometeu? Olha, enxerga, sonha. O sonho, ele é composto de visualização de algo que não existe. O que é isso, se não fé? A fé é você ter a certeza de coisas que você não vê. É através de que você possa imaginar aquilo que Deus te prometeu. É através de sonho, através da sua imaginação. O que é um sonho se não for uma imaginação? O Senhor fez isso com Daniel, o Senhor fez isso com o rei, que Daniel foi lá e revelou. Deus já está preparando coisas dentro de nós, através do Espírito, para que a gente possa ser direcionado por elas. E ainda eu vou continuar dizendo aqui, ó. Quer dizer que você vai ser o nosso rei, e que vai mandar em nós, e ficaram com mais ódio dele ainda, por causa dos seus sonhos, e do jeito que ele contava. E depois José sonhou outra vez, e contou também esse sonho aos seus irmãos, e disse assim: eu tive outro sonho, desta vez o sol. Aí já exagerou, né? Mas tudo bem, vamos lá. O sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Precisa ser criativo para ver uma estrela se curvando, mas tudo bem, vamos lá. Esse é para ter sonho, né? E ele está interpretando. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: o que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. Pai é pai. Pai quer ver o filho se dar bem. Pai dá margem para o filho poder sonhar e viver aquilo que o Senhor colocou dentro do seu coração, dentro da sua mente. Agora imagine, fica imaginando aí a estrela se curvando, sei lá como é que você vai pensar nisso. E depois ele fala, ó, tenha um diário. Como, diário? A Bíblia fala de diário, mas vamos lá, Abacuque 2:2. Abacuque 2:2 fala: então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, os seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. Abacuque estava dizendo que a gente precisa escrever. A gente já fez aqui no culto da virada, a gente escreveu. E depois, agora em julho, a gente fez de novo. Escreve no papel, escreve no bloco de notas, escreve. A Bíblia dá direções, 3 princípios para a gente se preparar para a mudança. Se a gente não estiver preparado, não lembrar disso todos os dias, a gente vai se distrair, a gente vai esquecer. A Bíblia fala, as estatísticas falam sobre o TDAH, todo mundo agora tem TDAH. Já que a gente tem, vamos prevenir. A gente anota, não esquece,
nós viveremos os sonhos de Deus sem esquecer de nenhum deles a partir de hoje. Entendendo a partir daí, agora a gente sabe as nossas ferramentas, como a gente tem que lidar com as coisas de Deus. Vamos entender então o jeito que Deus nos trata. Você já entendeu, a gente tem aqui 3 fases. Nós sabemos que os processos vão definir a nossa próxima etapa. Deus está dando alguns instrumentos, instruções para a gente se preparar, para a gente não esquecer dos planos e sonhos de Deus, para a gente viver a próxima etapa. E agora a gente vai entender como Deus nos trata para saber o que nos aguarda e poder vencer elas. João 1, ops, aqui já leu. Deuteronômios 32, versículo 11. Eu acho que é isso aqui, anotei faltando uns números aqui. Deuteronômios 32, acho que é 11 e 12. Como a águia desperta o seu ninho, ó, a mesma tradução, isso aí. Se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim, só o Senhor o guiou. E não havia com ele Deus estranho. Se você ler esse contexto de Deuteronômio 32, estava falando como Deus trata o seu povo. E Ele trata o seu povo como uma águia trata o seu filho. Primeiro, a águia ela vai e prepara um ninho quando ela vai ter o filhote. Lá, vocês já ouviram isso, todo mundo prega sobre isso. Mas eu só quero dar algum detalhe. É lá em cima da rocha, ele prepara o ninho lá em cima. Ninguém pode chegar lá para roubar um ovo. E aí depois a águia sai com seus altos voos. E ela só vai se acasalar nas alturas. Deus trata os seus filhos para serem produzidos em coisas muito altas. Talvez a gente tenha se distraído em coisas muito pequenas. A gente tem falhado em pensar em coisas lá do alto, como o Filipenses fala, que a gente precisa pensar nas coisas lá do alto. A gente tem se distraído com as coisas pequenas aqui da terra. E a gente não tem deixado a gente viver e sonhar com as coisas grandiosas que Deus tem para nós. Se o Senhor trata cada um de nós como as águias que tem os acasalamentos lá em cima, e depois Ele prepara os seus ninhos lá no alto, Ele traz um lugar para a gente ser criado, ter um momento de segurança ali por Deus. É assim que Ele faz conosco, em lugares altos. E aí você é criado dentro de uma casa. Deus te colocou dentro de uma casa para você viver, para você ser criado ali. Mas o que a Bíblia está dizendo? Se Ele nos trata como águia dentro de um ninho, por que minha casa foi tão zoada? Por que eu fui tão maltratado no meu dia a dia quando era pequeno? Porque o ninho que a águia faz não está feito de algodão. Está feito de galhos, pode ter espinhos, tem folhas, elas secam, elas ficam ali estranhas, de repente pode chover, molhou, é desconfortável. Só que quando a águia vem em cima, ela protege do sol, ela protege da chuva, ela traz alimento, mas quando ela sai fica desconfortável, fica frio, pode espetar e pode machucar. É assim que o Senhor nos trata. Ele não deu um ninho num hotel 5 estrelas, foi em cima das montanhas, no lugar alto, onde chove muito, venta demais, faz frio. Só que Ele protege os seus ovos e as suas crias até elas se tornarem independentes. Sabendo que o Senhor Ele nos cria desse jeito, a Bíblia ainda fala, então, que a águia desperta o seu ninho. A águia ela vai acordar os seus filhotes. A águia se move sobre os seus filhotes. Ela se move sobre eles. Ela tira o sossego, ela atormenta, ela estende as suas asas, toma-os e leva sobre as suas asas. Ela tira do conforto. O nosso ninho que o Senhor colocou a gente para ser criado desde pequeno, existem umas janelas dentro da nossa casa, que faz com que a gente possa olhar o mundo de acordo com os formatos que a nossa casa criou dentro de nós. E aí você olha o mundo na perspectiva da sua criação, do seu passado, do que sua mãe te ensinou, seu pai, sua avó, seu tio, ou sei lá onde você foi criado. É um lugar onde a gente enxerga através das perspectivas do nosso ninho, que foi o Senhor que deu. Só que você só chegou até aqui porque Ele trata cada um de nós como as águias. O Senhor te guardou, Ele te protegeu, Ele te manteve em vida para você chegar até aqui. Por isso você está aqui agora. E agora, quando chega o momento em que a águia vai fazer com que os seus filhotes
eles possam ser autônomos. Então, ele é criado lá em cima, em lugares altos, em lugares desconfortáveis, sendo alimentados para um dia a águia chegar lá e voa sozinho. Agora se vira peão. Agora é hora de você voar, agora é hora de você enfrentar os seus inimigos, os seus predadores. Vai aprender a voar, vai aprender a caçar sozinho, vai aprender a comer. E a águia, quando sai do seu ninho, nunca mais volta. Nunca mais volta. O que a Bíblia está querendo nos ensinar? Quando uma águia ela cresce, chega o momento de andar com as suas próprias asas, eu ia falar com as suas próprias pernas. Ela não volta mais. Quando a gente entende que o nosso lugar de conforto estava nos despreparando para a próxima fase, a gente não quer mais voltar. A não ser que a gente não queira viver algo novo com o Senhor, a gente quer ficar parado no mesmo lugar ou voltar para trás. Assim como o povo no deserto queria voltar a ser escravo de novo, porque estava sem perspectiva aos olhos do Senhor de ver o futuro. Quando a águia ela sai do seu ninho, ela não volta mais, porque agora ela consegue voar sozinha, ela consegue escolher o que quer comer, consegue dormir onde ela quer e preparar um lugar confortável para ela. Ela não quer mais voltar no seu desconforto de aceitar coisas que não foi ela que criou. Foi a sua mãe que ensinou coisas, foi seu pai. Eles colocaram padrões que talvez não te cabem mais. Você já não cabe mais lá dentro daquelas regras e precisa viver sozinho. Não tem jeito, não tem escolha. O Senhor nos trata desse jeito. Qual é o seu lugar de conforto que diz prepara para a próxima estação? Qual é a segurança, autossuficiência, orgulho, ou de você com você mesmo, que te desprepara para viver a autonomia de que o Senhor quer para nós? Viver, enfrentando as lutas mesmo. Tem muito problema. É ali que eu vou ser treinado, porque o Senhor ele não dá conforto para ninguém, Ele prepara verdadeiros soldados para o seu exército. Talvez o conforto tenha nos preparado para a ruína na próxima estação. Não querer confronto, não querer coisas novas, não querer ousar, não querer ter criatividade, não mudar, nos prepara para sermos a ruína do nosso futuro. Mas não, o confronto que nos leva à preparação para as adversidades do futuro. E nós estando preparados na próxima estação, Davi com seu gigante. O que eu vou ganhar com isso? Só me fala, porque eu já sei, o prêmio vai ser meu. Só me fala se vai valer a pena eu lutar essa guerra. Senhor, o que eu ganho com isso? O que o Senhor tem para mim na próxima fase? Eu sei que a fase é difícil, a próxima estação tem guerra e luta, mas eu só quero saber qual que vai ser o prêmio. O Senhor é o galardoador daqueles que o buscam. Eu aprendi muito com um amigo meu, eu até vi o Douglas ali. A gente cuidou de um cara chamado Esfran, o filho dele até veio aqui. Esse cara foi a maior escola que eu tive na minha vida. Foi a primeira briga com a minha esposa. Queria levar ele para minha casa. E aí, lógico que não, a gente alugou um lugar para ele morar um tempo. E teve uma vez que a gente estava na célula, a célula era 7 da manhã. A célula era 7 da manhã. E aí esse cara tinha um problema de saúde e tal. E aí numa conversa ele, descobri que eu tenho mais, não sei, 72 nódulos. O cara era nódulo ambulante. E ele chegava lá e zoava com a gente, contava piada. E aí, conta aí, o que a gente precisa aprender de Deus a mais do que a gente está cansado de saber através do sofrimento? Aí ele me disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim: nós precisamos ser especialistas em receber. Lembra disso, Douglas? Falei, mas como assim, cara? Especialista em receber. A Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Aí ele olhou para mim e falou assim: a salvação é de graça. Se você não conseguir receber de graça a salvação, você nem para o céu vai. Falei, não, tudo bem, pode ficar quieto, já aprendi. A gente não pode ter orgulho, autossuficiência, soberba, porque isso nos tira do confronto, de mudança, de saber que a gente é fraco, de precisar de ajuda, de pedir ajuda para alguém, de pedir a misericórdia de Deus, de confessar os pecados, de dizer para Ele que a gente não consegue, não suporta. Não queremos sair do conforto, da falta de confronto. Mas
Se não sairmos do conforto, a gente não consegue ver o que o Senhor tem em novos horizontes para a gente viver. É no conforto de estar no nosso ninho, de onde a gente foi criado, no esconderijo da casa dos nossos pais, no formato das janelas. A gente não consegue ver o que tem atrás do edifício que foi construído do lado da nossa casa. É saindo do conforto que a gente se lança para os confrontos, e o Senhor, Ele nos prepara para viver uma próxima estação. Você já colocou alguma coisa para fazer no micro-ondas? E aí o tempo, você aperta algumas vezes, aí aumenta segundos, e aí você fala, nossa, está demorando demais. Você vai lá, aperta o pare, depois você tira o negócio e vê se está quente. A gente não consegue esperar os segundos que a gente mesmo programou para ver o negócio pronto na hora certa. E a gente tira ainda, nem está pronto, está frio, você fala, vai assim mesmo. A gente não tem conseguido já se autodominar para comer a comida na temperatura correta, programado aquela lasanha que você colocou no micro-ondas para fazer. E quando a gente tira, sabe, o meinho está congelado ainda, você fala, corta o meio, joga o meio fora. Imagina numa situação que Deus é um Deus de processos. A gente não faz mais bolo, você quer comprar bolo pronto, fazer para quê? Tem lá pronto, eu compro e como. É uma cultura que, sabe carne na churrasqueira, quando você tira, está saindo sangue, aí o cara fala assim, eu gosto assim mesmo. É mentira, ele não quer esperar. A gente não consegue esperar mais, nem o churrasco ficar no ponto certo. Eu não digo a sola de sapato, mas no culto de homens vai ser assim, eu sou macho, eu como assim mesmo. Ninguém quer esperar nada. Então Provérbios 14:29 fala longânimo. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. A Bíblia fala que quem é ansioso é parecido com um louco, que está cavando a sua própria sepultura. As coisas que não são na hora certa vão nos destruir. Existem as coisas determinadas de acordo com o propósito de Deus para nós. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. A outra tradução fala no NVI, insensato, quando você lê na Bíblia, é louco. É uma palavra amenizada da loucura do nosso coração, de querer as coisas antes da hora, nos destrói. Então Salmo 46:10 fala, parem de lutar. Saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Parem de lutar. Parem de lutar com a sua própria ansiedade, de querer as coisas no seu próprio tempo, as coisas antecipadas. Porque o Senhor será exaltado entre as nações no tempo certo, através da nossa vida de exemplo, através de 41 anos de casamento. Filha aqui, tocando aqui no altar, adorando ao Senhor. Imagina, eu um dia ver a minha filha, eu renovando as alianças, 41 anos de casamento com a minha esposa, que com 3 eu já queria ir embora de casa. Processo, de acordo com a gente reage aos processos, a gente colhe a próxima estação. Quem não queria estar aqui? 41 anos de casado, dando exemplo. Raquel, adorando ao Senhor. Quem não queria? Quem suporta e consegue esperar 41 anos para que tudo isso aconteça? Bom, peraí, eu já vou acelerar que hoje a batucada vai aqui fazer um momento de adoração ao Senhor, e as crianças vão estar aqui também, as crianças do Ministério Infantil. Então ele fala, parem de lutar. Sabe quando você põe o seu dinheiro no investimento e toda hora você fica ouvindo o saldo? Nos colocou ontem, será que meia-noite rendeu alguma coisa? Geração de 1 centavo, cara, 1 milhão. Aí você vê um tênis está em promoção, então eu vou tirar, vale mais a pena comprar um tênis novo? Essa geração só precisa de um conselho do Senhor, para a gente poder andar. Eu quero só contar um testemunho. A gente foi para comunhão num sítio esse final de semana. Eu falei para minha esposa, deixa o seu carro, que seu carro está meio zoado, os pneus estão meio tortos, a gente vai ficar na mão. Aí eu fui com o meu, o problema nos pneus dela. E aí eu sabia o caminho, o Waze ensina o caminho, só que eu estava um pouco acelerado demais na curva. Era na curva de acesso da Dutra, um buraco. Passei um pouco rápido demais, tinha que entrar rápido demais na pista, não prestei atenção no buraco, passei rápido demais no buraco, estourou 2 pneus de um lado, só tem um step.
tem que parar o carro. Estava com pressa, quer chegar rápido. A esposa demorou para se aprontar, quer chegar rápido, quer tirar o atraso no pedal do acelerador. Fiquei mais de 40 minutos parado, só um step, estourou 2 pneus. Aí veio o pessoal lá, veio o Dinho, o Juliano, trouxe o step do carro dele para colocar no meu carro. E só que o step agora, eu com tanta pressa, só pode andar até 80 por hora. O cara pega uma bicicleta e coloca dentro do porta-malas para usar de step, eu nunca vi isso. Aí você só pode andar até 80 por hora, com pressa de chegar. Comunhão, uma hora da comida, não acredito, não vai estar pronto. A pressa, acelerou demais na curva, fez sair do trajeto, deu ruim. Qual é a reação diante dos processos? Vou embora para casa, agora desanimei. Não, vamos até o final. Estou aqui, vamos acabar com o churrasco, vamos acabar com a comunhão e sair de lá por último. Qual é a sua reação diante dos processos que acontecem na mão do Senhor para que a gente possa chegar no propósito do Senhor? Então Tiago 1,19, meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. A gente quer fazer tudo rápido, a gente quer fazer tudo para agora, mas ele fala não, sejam prontos para ouvir, tardios para falar, será que dá? E tardios para ficar irado. É o aprendizado que tem por sua essência essas características: ouvir, não falar e não agir. A gente só consegue aprender enquanto está ouvindo. E Provérbios 19:2, não é bom ter zelo sem conhecimento e nem ser precipitado e perder o caminho. Administre sentimentos. O processo está acontecendo. A sua resposta ao processo vai determinar a sua próxima estação. Só para finalizar então, Moisés em Números 20, no primeiro mês de toda a comunidade de Israel chegou do deserto de Zin e ficou em Cádiz. E ali Miriam morreu e foi sepultada. Depois da irmã de Moisés, a companheira de Moisés, tocava o pandeiro, vocês são aí da batucada, sabem muito bem. Atravessando o rio, ela foi lá tocando o pandeiro. Tem um pandeiro aí não? Quem está com pandeiro aí? Não tem pandeiro não, né? Então tá bom. Não havia água para a comunidade, o povo juntou contra Moisés e contra Arão, discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto, para que nós e nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem águas para beber. As pessoas não vão respeitar o seu luto. Não importa o que aconteça na sua vida, não espere nada de ninguém. O Senhor está dizendo, as pessoas elas não vão respeitar o seu luto, os seus momentos de dificuldade. Mas existe um ensinamento aqui. Moisés e Arão saíram de diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram com o rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. No momento de maior dificuldade, onde as pessoas não te respeitarem, entre na presença de Deus, porque a glória do Senhor ele vai aparecer. Só que tem um detalhe. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade diante desta, fale aquela rocha e ela verterá água. Vocês tirarão a água da rocha para a comunidade e para os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar águas desta rocha para dar a vocês? Então Moisés ergueu o braço, bateu na rocha 2 vezes com a vara, jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor ele tem um propósito para nós. Esse propósito, quando a gente está no caminho, vão acontecer. Só que no versículo 12 ele fala: o Senhor porém disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que dou a vocês. Essas foram as águas de Meribá,
onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde Ele manifestou a sua santidade. O Senhor é santo e está no nosso meio. Independente do que aconteça com cada um de nós nos processos, Ele não se apartou de nós. Respeite a santidade do Senhor, faça como Ele determinou para fazer, não de acordo com as nossas reações. Porque a nossa reação diante do processo vai ditar qual é a próxima estação. Vai ser de entrada na terra prometida ou vai ser morrer no final do deserto só vendo. Eu não quero ver, eu quero viver. Eu entrarei lá como o Senhor mandou. Eu farei como Ele pediu para fazer. O temor do Senhor vai ser o princípio da sabedoria para me conduzir à próxima estação que Ele quer que eu entre. Feche os seus olhos. Qual tem sido a sua reação diante do processo? Porque o processo ele só está aguardando a sua resposta. E a sua resposta vai ditar que o processo será muito melhor do que você imagina, muito melhor do que espera. As bênçãos do Senhor já foram liberadas nas regiões celestes. Mas você é aquele que escolhe em tomar posse de cada uma delas. De acordo com a sua reação ao processo, o Senhor faz com que você alcance e vá de encontro com essas bênçãos que foram liberadas já por Ele, para que a glória dele se manifeste sobre essa terra. Ele, nada mais além do que Ele.